Sejam muito bem-vindos a todos, né? Essa é a nossa quarta aula do capítulo 1 do Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, né? Nosso curso de Fisiologia baseado no nosso texto de referência. Essa aula é um complemento final para um capítulo do qual a gente já explorou 3 conceitos fundamentais, né? Na aula 1, deixa eu mudar só a caneta aqui. Na aula 1, a gente explorou o conceito de fisiologia, né? O que é a fisiologia? Né? Como a fisiologia ela pode ser conceituada no seu aspecto mais fundamental. Então, há uma aula dedicada a isso. E há uma sessão dedicada a essa definição no livro do Guyton, do qual a gente discute extensivamente a pertinência ou não desse conceito. A gente teve uma segunda aula dedicada ao esclarecimento do termo homeostase. Né? E no caso a gente articula esses dois conceitos ao final dessa aula de homeostase. E, por final, a gente tinha uma aula sobre o que é reflexo fisiológico. Né? Um conceito que a gente toma emprestado da doutora Silverthorne, porque no livro do Guyton este conceito não aparece com essas palavras, não aparece com este nome. Ele aparece de forma difusa. Né? Então, a gente toma o conceito de reflexo fisiológico emprestado para conseguir formalizar, né, o que a gente chama de via de alimentação e via de retroalimentação, que no livro da doutora Silverthorne ela chama de alça de resposta e alça de feedback. Tudo bem? Então, ao longo dessas aulas, né, ao longo da necessidade de esclarecer e relacionar esses conceitos, né, porque eles foram somados, né, integrados ao final da terceira aula, a gente foi deixando pequenos tópicos para trás. Esses pequenos tópicos, todos eles, se referem à organização geral do organismo. Né? É uma pescaria, não existe uma unidade para a gente juntar essa organização geral do organismo. Então, a gente vai passando tópico a tópico e vamos fazer o possível para a gente tentar dar um sentido de unidade para essa aula. Né? E para que ela tenha um sentido de unidade, uma forma, né, que historicamente eu tenho dito aos meus alunos, é a gente fazer primeiro referência afinal de contas, qual é a finalidade do organismo? Né? Qual que é a sua causa final? E a causa final do organismo é a sobrevivência. Seja a sua sobrevivência como indivíduo, né, que é o nosso interesse médico imediato, seja a sua sobrevivência como espécie, que é o seu interesse biológico mais imediato. Mas seja a sobrevivência a nível individual, seja a sobrevivência a nível de espécie, a sobrevivência é a finalidade da vida. Né? Ou pelo menos a finalidade física, né? Para quem acha que existe outra finalidade metafísica que se sobrepõe a isso. A finalidade física e material da vida é a sobrevivência. E é a partir da sobrevivência, então, que a gente consegue entender a organização geral do organismo. Né? E essa organização geral, ela tem um componente que me é material. Né? A gente chamava isso na aula 1 de o domínio da bioquímica.
Porque no domínio material, né, a causa material do organismo é estudado mais propriamente pela bioquímica. E qual que é a causa material do organismo? É a matéria do qual ele é feito. Né? O organismo é feito principalmente ou fundamentalmente por células. Né? Células são as unidades fundamentais da vida. Né? E é essas células, né, no seu sistema, na sua organização mais específica, né, as células epiteliais, elas são responsáveis pela existência de um tegumento. Um tegumento que é capaz de compartimentar a minha vida. Tá? Então, as células são responsáveis, né, pela minha causa formal, né, pela forma do meu corpo. Que é o que a gente chamava de domínios da anatomia e da histologia, quando a gente fala da anatomia a nível microscópico. Então, as células são as estruturas responsáveis para dar forma ao organismo. Mas ainda assim, as células têm uma causa material em si mesma. Seja intracelular, ou seja, de forma supracelular. Né? Quando as células compartimentam o organismo, né, quando elas o separam do seu meio externo, né, aqui através da pele ou internamente através das mucosas, a célula cria um espaço que na sua totalidade define a forma geral do organismo. E dentro desse espaço existem dois subespaços. Os espaços que são intracelulares e os espaços que são extracelulares. Ou seja, a própria célula ela cria espaços entre uma e outra célula, que são esses espaços extracelulares. E ambos os espaços possuem materiais que são vitais, indispensáveis à sobrevivência. Né? O mais abundante desses materiais é a água, que em um indivíduo masculino de aproximadamente 70 quilos e de altura aproximada de 1,70 m, ele possui 60% de água. Né? Em uma mulher de mesmo peso e mesma medida, ela possui cerca de 50% de água. Tá bem? Isso pode variar na medida que o indivíduo se torna mais pesado, né? Com a mesma altura, né? Se torna obeso. A proporção de água nesse organismo vai cair, porque a quantidade de água no tecido adiposo ela é menor que no tecido muscular. Então isso varia, né, com o estado de saúde geral, com o peso geral, com a idade do organismo. Mas, por isso a gente define um biotipo padrão para que a gente possa fazer alguma inferência. Além da água,
né? Materialmente eu sou composto por mais duas substâncias. A primeira são os íons que estão dissolvidos nessa água. Lá no capítulo, na aula 2, né, que a gente falou de homeostase, a gente falava desses principais íons que existiam no fluido extracelular. Né? E também existem íons particularmente abundantes e importantes no líquido intracelular que não estavam listados naquela tabela de fluido extracelular. O que tinha naquela tabela anterior, que é a tabela 1.1 do livro do Guyton, eu tinha sódio, eu tinha potássio, eu tinha cálcio, eu tinha o íon clorito, eu tinha o íon bicarbonato. Correto? No meio intracelular, eu ainda tenho dois íons muito importantes, que é o fosfato e o magnésio. Mais. Uma baguncinha aqui. A valência do magnésio, mas é isso que eu tenho. Então, esses íons são componentes importantes que estão diluídos nessa grande massa de água que compõe o organismo vivo. Né? Além dos íons, também é causa material do organismo as biomoléculas, né? Os carboidratos, as proteínas ou aminoácidos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Tá bem? Então, tudo isso aqui são os componentes materiais do organismo. Tá? As suas concentrações podem ser diferenciais nos espaços intracelulares e nos espaços extracelulares. E essas células, por sua vez, elas são capazes de criar formas compartimentadas dentro do organismo, das quais é extremamente importante que a gente destaque pelo menos 3 compartimentos extracelulares. Então a gente vai colocar aqui que o compartimento 0 é o espaço intracelular, do qual a gente discorre extensivamente quando a gente fala do capítulo 2 do Guyton. Tá bem? O meu primeiro compartimento é a luz dos vasos sanguíneos. Né? Ali se localiza o plasma sanguíneo. Junto desse compartimento, existe um subcompartimento, né? Que não é tratado como um compartimento à parte, que é a luz dos vasos linfáticos. Tá bem? Então, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, nos quais eu transito o plasma sanguíneo e esse termo não existe, mas
Vamos usar ele por analogia, né, o plasma linfático, ou a linfa propriamente dita, né, que transporta leucócitos através desses vasos. Eles formam um espaço onde estão em contato direto com o interstício. Né? O que é o interstício? Observem essa figura aqui. Essa é a figura 1.2 do capítulo 1 do Gaido, né? Onde ele, né, desenha uma arteríola, um capilar, uma vênula. Né? Então, o espaço colorido é a luz do vaso sanguíneo. Esse espaço branco, representado entre as células, é o meu interstício. Então, o espaço intersticial, ele está preenchido por líquidos. Né? Não apenas por líquidos, ele está preenchido por colágeno, por ácido hialurônico, etc. Mas junto com essas proteínas e esses carboidratos, né, o colágeno e o ácido hialurônico, aqui está completado por líquido intersticial. Então, desses 60% do corpo que é composto de líquido, cerca de 2/3 é intracelular. E cerca de 1/3 é extracelular. Né? Ou seja, 1/3 desse líquido está na luz dos vasos sanguíneos, na luz dos vasos linfáticos e no interstício. E ainda assim, uma pequena quantidade está num terceiro espaço, que são os espaços pleurais. Né? Espaço interpleural, interperitoneal, interpericárdico. Tá? Né? São espaços compostos de duas membranas serosas e entre essas membranas serosas existe uma concentração residual de líquidos que impede que essas duas membranas se colem uma à outra. Essa região é chamada de terceiro espaço. E em estados patológicos, né, pode haver uma infiltração ou um derrame de líquidos entre as pleuras e esses espaços vão concentrar uma quantidade substancial de líquidos. Né? Mas é um espaço importante, chamado de terceiro espaço. Tudo bem? Então, as células dão formas compartimentadas ao organismo. Né? Existem inúmeros tipos de interstício. Existe um interstício ósseo, um interstício muscular, um interstício pulmonar, cardiovascular, renal, cerebral e etc. Né? Eles estão reunidos num conceito mais abstrato, mais genérico de interstício. E todo líquido que está ali contido, ele realiza trocas com os líquidos do sistema sanguíneo e linfático. Não só de substâncias, não só de gases, mas inclusive de células, quando células que estão na linfa, elas são capazes de infiltrar nos tecidos para desempenhar, por exemplo, funções imunológicas. Né? Uma das funções de grande importância comentada nesse capítulo que a gente ignorou nas primeiras 3 aulas era justamente a função do sistema imunológico em manter o organismo livre de
doenças, né? Sejam doenças causadas por micro-organismos invasores, sejam doenças causadas por produtos alérgicos, etc. Né? Ou seja, o macrófago é capaz de incluir, de fagocitar substâncias que podem ser, por exemplo, apenas alergênicas ao organismo. Então, o que eu tenho? Eu tenho necessário, né, funções, vamos dizer, mais heterodoxas à minha homeostase. Eu tenho formas, por exemplo, o sistema locomotor, formado por ossos, formado por músculo, é fundamental para a homeostase, porque sem ele eu não consigo beber uma água, sair para comer, sair para caçar, etc, etc. São as extrapolações do conceito para explicar a importância e a amplitude da forma para explicar o organismo vivo. Né? E se o sistema locomotor é tão fundamental para a homeostase, veja bem, então eu estou falando que a homeostase, em parte, depende, né, nessa forma mais ampla de entender a homeostase, inclusive da causa formal do organismo, do estudo da anatomia e da histologia, e aí, contrariando a doutora Silverton, a fisiologia ela não integra todos os aspectos necessários à sobrevivência do organismo. A terceira causa que leva à sobrevivência, né? A gente podia puxar aqui uma terceira causa que seria a causa fisiológica, né? A causa eficiente, mas aí a gente estaria simplesmente voltando aos tópicos que a gente já extensivamente discutiu nas 3 aulas anteriores. Tá bem? Então, de forma geral, esses tópicos que a gente comenta aqui são os tópicos que estavam faltando para a gente poder realmente ter vencido tudo aquilo que é comentado no livro dos irmãos Hall. Né? A gente faz mais uma aula desse capítulo, onde a gente vai tomar todas as referências bibliográficas que ele cita para a gente conseguir, então, fazer uma última leitura de como esse capítulo é construído, né, com base em quais artigos, com quais pesquisas e o que a gente provavelmente deve ter atenção, né, para capturar aquilo que o autor gostaria que fosse capturado. Tudo bem? Então, eu agradeço a paciência por mais dessa aula, né, que se estende por dezenas de minutos a fio. Né? Muita gente é acostumada a ver resumos desse capítulo 1 do Gaiton, que às vezes o capítulo inteiro não dura sequer 10 minutos e o explicador consegue vencê-lo com proezas. Né? Aqui é justo o contrário, aqui a gente acaba se arrastando um pouco mais, porque os aspectos menores eles são extremamente importantes para a gente compreender as nuances dos conceitos, para que quando a gente chegue nos sistemas e a gente consiga entender não só o sistema, como extrapolar ele para a clínica, né, do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, quem quer que se interesse por esse conteúdo de fisiologia. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência e a gente se vê na aula seguinte.